Olá, meus amados irmãos, meus amigos em Cristo, a graça e a paz do Senhor. Aqui é o pastor Marcelo Duarte, pastor da Primeira Igreja Evangélica Congregacional de Macapá, que pertence à União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. E é um prazer estar aqui com você, trazendo uma palavra de Deus, compartilhando com você essa palavra que é uma bênção para a minha vida, para a sua vida. Então, nesse momento, eu quero convidar você a ler comigo o capítulo 6 do livro de Daniel na Bíblia Sagrada. Amém? Então, capítulo 6 do livro de Daniel, quero fazer uma leitura e depois nós iremos comentar sobre o texto que nós lemos. Que Deus nos abençoe. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nele nenhuma culpa, porque Daniel era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar, a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, e nem do interdito que assinaste antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou ao rei com o seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel.
Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, se daria o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova. E já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz-vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reinado de Ciro o Persa. Bem, amados, nós estamos diante de um texto que traduz o que é um homem ter uma vida, viver uma vida de fidelidade com Deus. Daniel havia sido trazido ali da sua cidade, do seu país, e agora ele estava na Babilônia, e Deus o colocou através desses reis. Deus tocou no coração desses reis para que esses homens como Daniel, Misael, Azarias, Ananias, que são conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, também tivessem a mesma sorte de estar nos palácios do rei. Era propósito de Deus, meus amados, que Daniel e esses outros nomes, os quais eu acabei de citar, eles pudessem ter uma vida diferenciada e que através deles houvesse uma representação dos céus ali naquele lugar. E aqui o rei Dario, ele tinha Daniel como um dos seus servos, alguém que fazia parte do seu governo. E Daniel aqui, amados, mesmo em terra estranha, mesmo fazendo parte de um governo que não era o seu, mesmo assim Daniel, ele era um homem que testemunhava a sua fé de uma forma que possamos dizer com muita fidelidade ao seu Deus. Daniel era um homem fiel a Deus, a ponto dele buscar ao seu Deus 3 vezes ao dia, de se ajoelhar diante do seu Deus, de clamar diante do seu Deus. E aqui Daniel, amados, ele está sendo acusado por algo que ele não cometeu, por um crime que ele não cometeu. Ele está sendo acusado por um crime que ele não cometeu. Ele não havia feito nada de errado contra o rei. Ele não havia feito nada de errado contra a nação da Babilônia. Mas aqueles homens que estavam ali no palácio, no seu coração ardia muita inveja. E sabemos que tudo isso era algo produzido no coração deles por Satanás. E a visão de Satanás, a visão do diabo, o desejo do diabo era destruir Daniel.
Mas só, amados, que Daniel, ele tinha uma proteção muito grande sobre ele era servo do Deus Altíssimo. E aqueles homens intentaram contra Daniel, e Daniel, quando soube, ele foi orar. E aqueles homens se apresentam diante do rei Dario e eles criam uma lei para que assim Daniel fosse prejudicado. Eles estavam ali criando uma lei para que Daniel fosse prejudicado. E qual era a lei? Impedir que Daniel orasse ao seu Deus. E ali o rei, sem saber, criou essa lei. E depois que ele criou essa lei, eles foram dizer ao rei que Daniel, por 3 vezes ao dia, se dobrava diante, ali na sua casa, ele se dobrava diante do seu Deus e não diante do rei Dario. E eles exigiram do rei que Daniel fosse levado à presença do rei e fosse julgado à morte, ou seja, ser lançado na cova dos leões. E ali naquele momento ele passou a noite naquele lugar, e o rei no seu lugar de descanso ele não conseguiu dormir, ele passou a noite acordado. E logo cedo, bem cedinho, quando amanheceu o dia, o rei foi até a cova e chegando lá diz: ó Daniel, o Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrou da boca dos leões? E Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. É notado que diante do meu Deus, que não foi encontrado nenhuma culpa. Eu não pequei contra o meu Deus e não pequei contra ti, meu rei. E ali naquele instante o rei se animou, o rei se alegrou, mandou soltar Daniel, e como preço por aqueles homens terem tentado contra a vida de um inocente, aqueles homens eles foram trazidos presos e eles foram lançados na cova dos leões, e de imediato eles foram devorados. Meus amados, a gente percebe o cuidado de Deus para com os seus. Nós percebemos aqui que quando Deus ele tem um propósito na vida de alguém, esse propósito se cumpre. E ele se cumpriu na vida de Daniel. Todo o propósito de Deus estabelecido em Daniel, na vida de Daniel ali, na Babilônia, aconteceu, foi estabelecido por Deus e aconteceu. E Daniel, ele procurou andar segundo a vontade do seu Deus, como propósito de vida. E assim ele foi abençoado. E o que nós aprendemos com isso é que não é uma troca que devemos fazer com Deus, mas é que nós devemos viver uma vida diante de Deus, uma vida com propósito, uma vida com o propósito de ser bênção, uma vida com o propósito de procurar conhecer a vontade de Deus para a sua vida, de viver uma vida de santidade. Sabemos que temos os nossos problemas, sabemos que somos limitados, sabemos que temos os nossos erros, mas existe o perdão de Deus que acontece na nossa vida no momento que nós o reconhecemos de fato e de verdade que Ele perdoa pecado. Lá em 1 João 9 está escrito que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que precisa ser feito agora, diante das situações que estão à nossa volta, é procurar saber como nós estamos, como está a nossa vida, como nós estamos vivendo. Será que nós temos procurado agradar a Deus de fato e de verdade? Nós precisamos perguntar isso ao Senhor todos os dias. O salmista Davi, lá no Salmo 139, ele disse que ele pediu para que Deus fizesse uma CPI da vida dele. Ele disse que ele pediu para que Deus provasse a sua mente e o seu coração, para que Deus viesse ali estar mapeando, escaneando a sua vida.
E no final ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito reto, um espírito inabalável. Então, nessa noite, que nós possamos compreender que precisamos viver uma vida reta diante do Senhor. Eu sei que as coisas que estão ao nosso redor, elas nos puxam para baixo, mas nós precisamos ter a convicção de que Deus está perto. Como diz a palavra do Senhor, quando ela afirma: perto está o Senhor. Perto está o Senhor conhece a nossa vida, Ele sabe qual é a nossa dificuldade, e Ele sabe quais são as nossas necessidades, Ele sabe onde estão as nossas falhas e o que produz as nossas falhas. O que nós precisamos fazer é reconhecer quem somos, pecadores, é chegar diante do Senhor e dizer: Pai, perdoa os meus pecados, eu não tenho conseguido vencer. Eu quero ser um homem temente, fiel a Ti, como foi Daniel. Eu quero viver de forma diferente. Eu quero ser uma bênção em Tuas vidas. Meus amados, a melhor coisa é reconhecer que Deus é soberano, que Deus é o Senhor, e Ele cuida da nossa vida, e que o que Ele deseja para nós é que possamos realmente reconhecer de fato e de verdade que Ele é quem supre as nossas necessidades, é Ele quem perdoa os nossos pecados, é Ele que nos dá o livramento do dia a dia, é Ele que enche o nosso celeiro de bens, é Ele que nos alimenta todos os dias na forma física e espiritual. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja alimentando a sua vida nesses dias, que o Senhor venha te livrar da doença, que o Senhor venha te livrar dessa praga chinesa que está espalhada em todo o mundo, que o Senhor venha te livrar e te dar vida, e que você venha ser abençoado.